Você já teve a infelicidade de perder um aparelho eletrônico devido à infiltração de água? Pois é, isso é mais comum do que se imagina e acontece principalmente com aparelhos de telefone celular. Mas se esse acidente ocorrer com você, não se prenda a soluções caseiras. A dica de agora veio de um telespectador. Muitas vezes a gente está em casa ou mesmo no barzinho e deixa cair um líquido em cima do celular, não é mesmo? Mas a gente não sabe também como recuperá-lo, como fazer com que esse líquido não estrague o nosso aparelho. Ao meu lado está o Fábio Carvalho, ele é proprietário de uma assistência técnica de celulares aqui de Varginha e vai falar para a gente sobre isso. Então, Fábio, muitas vezes a gente não sabe como recuperar. Cai esse líquido e a gente fica desesperado e usa de algumas técnicas que não são as mais corretas, né? Quais são as mais usadas? As mais usadas é o seguinte, o cliente, ele na hora quer ligar o aparelho para ver se o aparelho está ligando, não pode. E muitas vezes também vem até a nossa loja pessoas que colocam em pote de arroz, colocam ventilador, secador, colocam no sol. Isso não pode fazer de forma alguma, porque como a água ela tem alguns fluidos, ou seja, cloro, às vezes cai no vaso sanitário com urina, em água de mar, isso aí vai corroer mais rápido os componentes eletrônicos da placa. Então, o procedimento correto é você tirar a bateria, em caso de aparelho que possa tirar a bateria, e trazer correndo para assistência técnica de confiança. O outro procedimento também correto é você, quando é no final de semana e essas assistências técnicas estão fechadas, você deixar num ambiente onde não tenha tanto calor, não bata sol, e trazer depois o aparelho para a gente analisar e ver se tem o procedimento de recuperar o aparelho. E quais são as áreas mais prejudicadas desse aparelho com a água, quando a água cai neles? Principalmente, você citou em barzinhos, principalmente é conector de carga. Quando cai cerveja na mesa e rela no aparelho, no conector de carga é a primeira coisa que estraga. Ou seja, o aparelho não carrega mais porque oxidou o conector de carga. O outro meio também é o alto-falante. O alto-falante ele oxida muito fácil também. Então, essa oxidação no alto-falante, às vezes, pode ser só troca do alto-falante ou desoxidação do alto-falante e placa principal. Outra também fator que implica muito e perde muito o aparelho é quando o microprocessador e a memória do aparelho são atingidos. Aí eles entram em curto e aí não perde o aparelho na hora. Quando ele vem para assistência técnica, o que vocês fazem aqui? O procedimento correto a gente usa um produto que chama álcool isopropílico e tem uma banheira de ultrassom, ou seja, você tem que desmontar o aparelho, desmembrar o aparelho totalmente, colocar essa placa nessa banheira de desoxidação com álcool isopropílico, deixar em torno de 10 minutos, depois tirar da bancada, passar um pincel antistático para tirar os resíduos que ficou. E depois de secar naturalmente esse álcool, que seca muito rápido, você medir com uma voltagem um pouco menor na fonte de alimentação para ver se não entrou em curto esse aparelho. Então, nada de usar secador, nada de usar arroz. O procedimento correto é trazer para cá para ver isso aí. De forma alguma, não pode usar nada que seque o aparelho, porque como você tem resíduos que podem enferrujar muito fácil o aparelho, quando você enferruja ele, os componentes às vezes na própria limpeza saem junto. Então você tem que deixar o aparelho molhado e trazer correndo para assistência técnica. Mas tem áreas, por exemplo, que é a área da memória, né, onde ficam guardadas as fotos, os vídeos, ela é a mais prejudicada, que mais entra em contato com a água, não é? Sim, tanto é que quando você tem alguma memória, você vai transferir para o seu computador, você tem que usar o cabo de dados no conector de carga. Então, como o conector de carga danifica mais rápido, às vezes pode perder a memória do aparelho, fotos, vídeo, agenda e assim vai. E existe alguma outra dica, por exemplo, colocar alguma película? Isso ajuda a que a água não entre no aparelho? Existe alguma outra dica para que a água não entre no aparelho? Olha, existem várias capas à prova d'água que tem no mercado. A película é mais contra a queda. Contra água, só capa que vai resolver o problema, mais nada. Existe alguma outra dica para a pessoa não perder esse aparelho? Tirar a bateria na hora, se caso o aparelho conseguir tirar a bateria do aparelho. Os aparelhos novos hoje em dia você não está conseguindo mais tirar essa bateria, como o caso de algumas marcas famosas. Mas como a água ela é condutiva, na hora que o aparelho cai na água e você vai tentar ligar, ele fecha curto na placa e aí você perde o microprocessador, a memória e perde o aparelho.
Então, Fábio, muito obrigado pelas informações. Relembrando então, para você que deixou cair algum líquido no seu aparelho, desligar ele automaticamente e, caso seja possível, tirar a bateria e trazer para a assistência técnica, para aí sim que eles consigam fazer esse conserto, retirar e secar esse aparelho para que ele não seja prejudicado, danificado. Agnaldo Monteiro para o Jornal Cidade.